Amém, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor já está repartido conosco do teu coração. Somos gratos assim pelo que o Senhor tem para nos falar e continuar a trazer aquilo que o Senhor quer gerar em nós. Derramamos sobre o Elton aqui a graça do Senhor para ele ministrar aquilo que está no seu coração e nós possamos estar com o coração também aberto e disposto para guardar a tua palavra. Abençoamos esse tempo, abençoamos aquilo que o Senhor quer gerar, principalmente também depois da reunião, durante a nossa semana, seja algo de vida, poder em nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs. Que alegria poder estarmos nesse ajuntamento de santos para podermos juntos celebrar o Senhor, glorificar o teu nome, dizer para Ele, não só com a nossa boca, né, mas com todo o gestual, com a nossa vida, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é maravilhoso. Eu estou aqui só pela graça, amados, como sempre. Minha esposa. Tá tudo bem. É porque é delas, irmãos. Obrigado. Obrigado, meu. Mas Deus está no controle. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje eu não tenho assim dom, talento que o Cauado tem, o Bruno, o Alex, para poder trazer uma palavra de ensino, mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, um evangelho que incomoda algumas pessoas, mas é um evangelho do Senhor Jesus. É um texto que está lá no evangelho de Lucas, Lucas 10, versículos de 25 a 37. É um texto muito conhecido da igreja. Os irmãos certamente já ouviram muito acerca dessa palavra. É um texto que nos traz informações muito importantes sobre o caráter de Jesus, sobre o seu coração, sobre como ele quer que nos relacionemos com ele, com o seu reino, com as pessoas. Então, que o Senhor ministre na vida de cada irmão e traga a nós, para cada um de nós, transformação. Diz assim o texto: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, passou distante, para o outro lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho.
Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Essa palavra, ela é tremenda. Ela traz uma carga de informação muito grande, que muitas vezes nós não nos debruçamos adequadamente e acabamos, assim, tendo uma leitura dela, uma reflexão dela de forma superficial. E aqui eu quero chamar a atenção de algumas coisas, amados. Muito obrigado. De algumas coisas que professamos, que declaramos, que repetimos reiteradas vezes, mas sem levarmos em consideração aquilo que dizemos. Ou, quando levamos em consideração, levamos pouca consideração aquilo a que deveríamos dar muito mais valor. É muito comum nós, por exemplo, dizermos para as pessoas que nós as amamos. Quem nunca disse para as pessoas que nós as amamos? E por que dizemos isso até com certa frequência? Que nós amamos determinadas pessoas? Por que nós repetimos isso? Na verdade, porque a própria palavra de Deus diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está lá, 1 João 4,7. Então, a palavra diz, João diz nessa epístola: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, mas até que ponto isso é realmente verdadeiro em nossa vida? Alguns até dizem: eu te amo em Cristo. E aí eu pergunto, eu indago, o que significa exatamente amar em Cristo? Até que ponto nós realmente conhecemos o que é amar em Cristo e até que ponto nós colocamos em prática esse amor ao próximo em Cristo? Qual o significado de dizer eu te amo? Será, meus irmãos, que em muitas ocasiões isso não passa de um clichê da nossa parte? Porque muito mais do que dizer eu te amo, o amor, ele se desdobra em prática. O amor, tal como o Senhor nos chama a amar, ele é um verbo, e um verbo de ação. Então, muitas vezes nós repetimos que amamos, mas na verdade, em várias ocasiões, não passa assim de uma finalidade de afirmação de uma necessidade imposta pela própria palavra. Nós ouvimos em muitas ocasiões na Bíblia a palavra amor, a palavra amar, atos de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, a nossa vida, ela de certa forma é exaurida com essa palavra amor. Por isso que nós repetimos essa palavra. Por isso que ela se tornou entre nós algo comum. E essa parábola, amados, ela vem trazer algo bastante radical acerca do amor. Por isso que muitas vezes nós lemos e refletimos essa palavra, mas no fundo a nossa prática, do ponto de vista da parábola do samaritano, é uma prática de superficialidade. É uma prática que não leva em consideração a profundidade daquilo que o Senhor quer dizer para nós, nos chama a fazer. E aqui nessa parábola, o Senhor, ele nos chama para uma reflexão que vai levar em consideração muito dos nossos interesses, muito daquilo que nós temos, o ser humano tem muito, que é buscar a sua individualidade em contraponto àquilo que o Senhor nos chama a fazer.
que não é individualidade, que não é individualismo, mas que muito pelo contrário, ele nos faz como um canal e em nós não ficará aquilo que ele faz. Nós transmitiremos aquilo a outros. E afinal, como é esse amor que o Senhor nos traz nessa parábola? Jesus, ele aqui, amados, ele vem chamar a atenção, estabelecer algumas diferenças muito simples, diferenças que destroem o nosso senso comum, destroem a nossa superficialidade relacional. Ele traz aqui, por exemplo, o homem querendo se justificar perante Jesus, está na parábola. Eu sei que tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Não é à toa que ele faz essa pergunta. Quem é o meu próximo? Ele vinha caminhando bem. Ele disse ali 2 dos maiores mandamentos. O primeiro, através do qual todos os demais se desemboca, se desenrola e se desenvolve. E aí então, Jesus conta essa história do bom samaritano e ele termina, o Senhor termina com uma pergunta. A pergunta é: quem foi próximo daquele que estava caído à beira do caminho? Então, amados, o doutor da lei, ele responde para o Senhor: aquele que teve misericórdia dele. Opa, já conseguimos ter uma informação aqui de grande importância. Uma diferenciação simples que nos chama a atenção, que uma coisa é estar perto, a outra coisa é ser próximo. Há uma distinção que muitas vezes parece ser singela, mas ela é abrupta. Estar perto é uma coisa, a outra é ser próximo. Porque o sacerdote foi próximo ou esteve perto? O levita, ele foi próximo ou esteve perto? Eles não foram próximos, mas estiveram perto. Por isso que o Senhor estabelece essa grande diferença entre uma coisa e outra. E aí, meus irmãos, eles passaram, o sacerdote e o levita, viram alguém, mas não se tornaram próximos daquele que estava caído à beira do caminho. Isso significa que você não é próximo de todo mundo. Aqui nós estamos tomando como exemplo, né, esse ambiente de reunião, nós estamos perto uns dos outros. Toda a congregação está perto um do outro, uma da outra. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós somos próximos daqueles que estamos perto. Então, a conclusão a que chegamos já de início nesse texto é: ser próximo, amados, é uma qualidade relacional. Ser próximo não é uma qualidade físico-espacial. Ser próximo é uma qualidade relacional. Nós só nos tornaremos próximos de alguém a depender do estabelecimento de relacionamento que nós teremos com essa pessoa. E isso o Senhor vai nos mostrar aqui. Não é porque nós estamos perto, muitas vezes não é porque até frequentamos as casas uns dos outros, que nós passamos do espaço de estar perto para uma condição relacional, de sermos próximos uns dos outros. Eu li um devocional, eu faço um devocional diário, eu li nesse devocional, o autor, ele fez uma pergunta. A pergunta era se, na nossa experiência cristã, Jesus, ele nos diz para amar o próximo. Quando ele nos diz para amar o próximo, ele está querendo dizer, igreja, que nós devemos amar os nossos vizinhos tão somente, aos da mesma religião, aos do mesmo país, aos do mesmo sexo. Será que quando o Senhor nos chama a amar o próximo,
mandamento, inclusive, ordenança do Senhor, ele quer nos dizer para que nós nos restringamos a essas pessoas, a esses ambientes? Me parece que não. E eu creio que os irmãos também caminham nesse entendimento. Então, uma coisa, amados, nós devemos ter bem claro na nossa mente. Há muita gente perto de nós, mas não significa que essa multidão, usando um termo abrangente, superlativo, sejam nossos próximos. Há uma grande diferença. Então, o que Jesus está dizendo sobre isso, nessa parábola? Dê um passo em direção de quem está perto e torne-se próximo. É isso que ele está nos chamando. É isso que ele disse para o doutor da lei. É isso que ele mostrou na parábola, que haviam pessoas perto, mas elas não se tornaram próximas. E aí nós então, aqueles que estão perto, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa atividade esportiva, na nossa atividade física, enfim, aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós precisamos de, além de estarmos perto, dar um passo e ser próximo como uma qualidade de relacionamento. E esse negócio de ser próximo, nós veremos que tem algo a ser feito, que algo será feito qualificando esse estar próximo. Nós veremos mais à frente. Então, o Senhor nos ensina que estar próximo é uma relação de amor. Estar próximo é uma relação de amor. E proximidade é amor. Assim como amor só ama quem está próximo. Não ama quem está perto tão somente. Você só ama quem está próximo. E aí, então, isso pode despertar em nós uma reflexão interna. Muitas pessoas, muito provavelmente, estão perto de mim, até caminham comigo, mas será que eu me tornei próximo dessa pessoa? Porque o próximo na parábola, Jesus vai dizer o que o próximo vai fazer com aquele homem caído à beira do caminho. Isso é ser próximo. Então, aqui, meus irmãos, há uma diferença entre amar e há uma diferença entre gostar. Nós vamos verificar isso. Uma pergunta que me surgiu. Então, eu devo amar a todo mundo? Será que é isso que o Senhor nos chama a fazer? Eu devo amar a todo mundo? Se amar é uma qualidade relacional de quem está próximo, segundo a parábola, eu devo amar a todo mundo? Espera lá que eu vou explicar. Já de início, segundo o que diz a parábola, não, você não deve amar todo mundo, porque você não consegue amar o mundo. Nós não conseguimos amar o mundo. Isso vai muito além daquilo que nós podemos fazer. E calma, olha, nós vamos chegar à conclusão disso pensando, diferenciando duas coisas que nos parecem as mesmas. Gostar e amar. Gostar tem a ver com afinidade. Amar já é outra coisa, tem a ver com altruísmo, tem a ver com aquilo que o Senhor dedica a nós e nos chama a que nós dediquemos a outro. Gostar requer trocas, reciprocidade, implica uma troca, e querer algo em troca, isso é gostar. Por outro lado, meus irmãos, amar no sentido da parábola, ela indica que nós devemos nos entregar abnegadamente. Isso é autossacrifício. Gostar normalmente é uma atitude inclinada ao prazer, à autossatisfação. Amar é colocar o bem-estar do outro acima do nosso bem-estar, acima dos nossos interesses.
E a resposta bíblica para essa dualidade de gostar e amar é muito simples a resposta. Porém, ela é um tanto quanto desafiadora. É mais ou menos assim que a palavra vai dizer: goste sem deixar de amar e ame sempre, mesmo sem gostar. Goste sem deixar de amar e ame sempre, mesmo sem gostar. Ou seja, você não precisa gostar de todos, mas você deve amar a todos. É isso que a palavra nos traz. E é desse raciocínio, meus irmãos, que surge a estranha necessidade de que nós devemos amar os nossos inimigos. Você gosta dos seus inimigos? Você não gosta, eu não gosto, mas nós devemos amar. É por isso que essa dualidade é importante que nós saibamos, para que a gente possa nos enxergar dentro da parábola, nos enxergar dentro daquilo que o Senhor nos chama, que é a radicalidade do amor por meio do relacionamento, de estar próximo, não somente estarmos perto. E é por isso que o Senhor aconselha aos seus discípulos que eles não antipatizem e persigam os infiéis. Ele diz lá em Lucas 9, 51 e 56. Os samaritanos, eles não recebem Jesus. Tiago e João perguntaram: Senhor, o Senhor quer que mandemos fogo do céu para consumir toda essa ralé? Esse termo não é deles. Mas o Senhor vai e repreende os dois. Ou seja, não é isso. Ainda que eles não quisessem receber o Senhor, mas uma coisa é não gostar, a outra é não amar. Amar, então, é querer o bem. É querer o bem sempre. Por outro lado, gostar é querer estar perto, meus irmãos. Muitas vezes, nós gostamos, estamos perto, mas não nos tornamos próximos. E olha o que é amar. Amar, na verdade, é dar pão a quem tem fome, é dar água a quem tem sede, é visitar um enfermo. Isso são exemplos de amar. Gostar é convidar todas essas pessoas, o sedento, o faminto, o drogado, chamar todas essas pessoas para frequentar a sua casa, para ir no seu aniversário. Isso seria gostar, para passar um fim de semana com a sua família. Para você amar todos que têm fome, sede, os enfermos, você não precisa trazer para a sua intimidade. Então, meus irmãos, nós devemos amar mesmo as pessoas que nós não queremos tê-las próximas de nós. Jesus, por exemplo, ele gostava de todos. Jesus gostava de todos, irmãos? Jesus não gostava de todos. Jesus amava todos, mas não gostava de todos. E aí, por que Jesus... Eu não imagino Jesus chegando para Pilatos, batendo nas costas dele, dizendo que ele é um cara legal, que ele é um cara maneiro, chamando ele para a intimidade. Eu não imagino isso. Isso não está expresso na palavra, mas a verdade é que Pilatos, Herodes, não eram pessoas gostáveis, eram pessoas amáveis. E nós amamos essas pessoas servindo. Não há razão para a gente gostar dessas pessoas, mas o Senhor nos chama para amarmos essas pessoas, para nos tornarmos próximos dessas pessoas. Jesus, por exemplo, ele trouxe para a intimidade dele os seus 12. E quando ele subiu para o Monte da Transfiguração, ele levou João, Tiago e Pedro. E ali, então, houve a transfiguração, aquilo no ambiente de intimidade. E aí, então, ele disse para eles, que eles não dissessem aquilo, não divulgassem aquilo que aconteceu. Ou seja, ali ele via naquelas pessoas que ele amava e que ele gostava.
e que estavam juntas dele. E aí nós temos alguns relacionamentos, meus irmãos, que eu estou levando tempo para a gente tratar disso, para que a gente chegue lá no final, na conclusão dessa parábola. Nessa dualidade de gostar e amar, há 3 níveis de intimidade. Há 3 níveis de relacionamento. A intimidade, o privado e o público. A intimidade são aquelas pessoas que estão com você, sabem as suas angústias, sabe daquilo que você pensa, daquilo que você sonha, coisas que só Deus sabe. Isso é um relacionamento de intimidade. O privado são aquelas pessoas que conhecem até algumas manias suas, alguns gostos, etc., mas não conhecem a sua intimidade. E o público são aquelas pessoas com as quais você se relaciona durante, numa fila de banco, enfim, no condomínio que você mora. Essas pessoas, você estabelece com elas um relacionamento público. E aqui, meus irmãos, muita gente conhecia a respeito de Jesus. Muita gente ouvia falar de Jesus. Mas nem todas essas pessoas estabeleceram um relacionamento de intimidade com Jesus. E nem Jesus estabeleceu um relacionamento de intimidade com elas. O Senhor estabeleceu um relacionamento de intimidade com a sua igreja, com cada um de nós. E esse relacionamento de intimidade, ele estabelece conosco porque ele nos ama, porque ele gosta de estar conosco e ele quer algo através de nós. O Senhor nos criou para que nós pudéssemos glorificar o seu nome. O Senhor nos criou para que nós pudéssemos, além de sermos aqui imagem e semelhança dele, todas as coisas em nós convirjam para ele. Todas as coisas em nós aponte para ele. E através do amar, através do relacionamento de amor, através do amar servindo, nós então damos glórias ao Senhor. As pessoas verão Deus através dos nossos atos de serviço, que na verdade é uma leitura do amor. É isso que o Senhor quer estabelecer conosco. É isso que Ele quer nos chamar a atenção nessa parábola. Que Ele quer ser visto não só de uma, 2 formas, mas Ele quer ser visto também com a expressão do nosso amor por meio do serviço, com a expressão do nosso amor, deixando de lado somente os nossos interesses e abrindo o nosso leque de ações para que nós possamos atingir outras pessoas. E aí, então, as pessoas conhecerão Ele através de nós. Os nossos atos levarão as pessoas a glorificarem o Mestre. É isso que o Senhor mostra nesta palavra. Ou seja, há alguém perto, caído à beira do caminho, precisando de você. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Dar um passo, diferentemente do sacerdote do levita, e me tornar próximo. Há alguém demandando-lhe uma palavra porque está na iminência de um divórcio? Não esteja tão somente perto, mas dê um passo e se torne próximo. Meus irmãos, eu tive uma experiência, mais uma experiência essa semana. Um cliente de empresa, empresarial, e que eu fiz planejamento patrimonial e sucessório dele, e eu fiz esse planejamento patrimonial, venho fazendo, iniciei antes da pandemia, e esse planejamento patrimonial e sucessório, nós fazemos muitas reuniões com as famílias das pessoas que querem planejar. E numa dessas reuniões, a gente sempre tem que deixar claro os perigos do divórcio no casamento, que eles podem trazer não só muita dor, mas muita perda patrimonial e financeira. E me recordo bem que naquela época, quando eu falei isso, assim, foi até um motivo de, não de chacota, mas de total descrédito aquilo, como se fosse algo muito improvável, beirando o impossível. Mas eu firmei, eu disse que aquilo era necessário ser falado. E essa semana, infelizmente, aconteceu uma tragédia na família,
com agressão, um negócio horripilante, uma situação péssima. E, amados, eles vieram buscar, nós somos numa equipe de 3 advogados que trabalham nesse tipo de assunto. Eles vieram procurar aquele que eles percebiam que tinha uma palavra para eles. Eles vieram procurar exatamente naqueles que eles viam Deus nele. E ali, meus irmãos, foi uma experiência tão grande que eu pude conversar com aquele marido, com aquela mulher, separados uns do outro, e aquilo se tornou uma referência na vida deles, porque eles viram que ali eles poderiam encontrar Deus. Eles precisavam de uma palavra que transformasse toda aquela visão que eles tinham daquele casamento que estava destronado. E é isso, meus amados, essa experiência maravilhosa que o Senhor me deu durante essa semana, que me faz trazer essa mensagem aqui, para que nós deixemos de estar pertos, para que nos tornemos próximos. E muitas vezes, meus irmãos, isso é cavado bem antes, isso é construído no relacionamento. Nós mostramos para o que nós fomos chamados, por quem nós fomos chamados, por quem nós fomos comissionados. Nós deixando claro aquilo que nós cremos, os nossos princípios, e foi baseado nisso que eles vieram, então, estavam destronados, uma agressão terrível, mas eles viram que ali só o Senhor poderia resolver aquela situação, ou seja, estavam caídos à beira do caminho, e eu estava tratando de outros assuntos, enfim, consegui, pela graça, tão somente pela graça, dar um passo e ajudar esse casal, que em meio a toda essa situação, eles já estão conversando, já reataram a comunicação, e a probabilidade de perder os honorários, meus irmãos, nunca superará a alegria de ser boca de Deus na vida daquelas pessoas. É isso que o Senhor nos chama a fazer, isso é maravilhoso, e o Senhor é tremendo, porque hoje eu fui para um torneio de beach tênis pela manhã. Eu dei carona para um professor lá do beach tênis, eu nunca tinha tido contato com ele na intimidade, fora lá do beach tênis, e ele foi dentro do meu carro, irmãos, e aquilo ali foi assim, para os irmãos que entendem, foi uma bola que foi levantada assim para eu chutar para o gol, e fiz um golaço, para a glória de Deus, porque foi um momento, meus irmãos, que o Senhor criou, essa mensagem já estava preparada, e nós somos provados. Antes que a gente suba aqui, nós somos provados. E eu senti que o Senhor estava a me falar, está aí. Ponha em prática aquilo que você levará à minha igreja hoje à noite. E aí, irmãos, foi tremendo. E, enfim, o torneio aconteceu. No final, o torneio, aquela turma toda estava me chamando de pastor. E eu não sabia por quê. Eu só dizia amém, glória a Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, queridos, é isso que o Senhor nos chama a fazer. E uma coisa interessante e chocante que acontece nos dias atuais é que pessoas vivem na mesma casa, debaixo de um mesmo teto, sentando muitas vezes, dividindo a mesma baia na empresa, no escritório, andando no mesmo veículo para lá e para cá, para aqui, para lá, enfim, pessoas que se relacionam, estão muito próximas. Quem de nós não tem alguém que está perto, mas nós não nos fazemos próximos? É isso, é essa radicalidade que o Senhor nos chama. Ele quer ser visto, meu irmão, minha irmã. Ele quer ser visto e nós somos mãos e pernas dele. Nós emprestamos a nossa boca, ou melhor, nós demos a nossa boca para o Senhor. Nós somos o corpo. Nós fomos chamados. Essa semana eu estava a orar, igreja, e eu estava pensando tudo aquilo assim que o Senhor fez com a obra-prima da criação dele, né? O ser humano. E o Senhor começou a me lembrar, olha, eu fiz assim com você, mais assim, irmãos, foram tantas as situações que o Senhor nos colocou assim, sabe, nos deu. O Senhor nos fez tantas coisas tão importantes para a obra dele, que assim, a falta de conhecimento, ou um conhecimento assim espaçado, uma coisa aqui, outra acolá,
nos faz tímidos no tocante à poderosa mensagem que nós carregamos. Nós somos embaixadores de um reino tremendo e maravilhoso, irmãos. E muitas vezes, sabe, nós temos esse tesouro tão maravilhoso, tão magnífico, e nós retemos ele conosco. E nessa parábola, o Senhor nos chama para que nós possamos mostrar quem Ele é através dos nossos atos de serviço, os nossos atos de amor. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Nós devemos verdadeiramente, irmãos, eu sei que esse evangelho do Senhor, ele chama a atenção de muita gente. Muita gente não tem paciência, muita gente relega a segundo plano essa forma de agir aqui na terra, agir na vida das pessoas, sabe, irmãos? Mas essa é uma realidade que o mundo, ele está caído não só no sentido espiritual, o mundo está caído, literalmente caído, e nós somos aqueles que o Senhor chama para que nós ergamos as mãos como sendo a dele para levantar essas pessoas. É isso que o Senhor quer da igreja. E isso vai requerer, meu irmão, minha irmã, vai requerer de nós uma falta de limitação naquilo que seria a nossa agenda. Uma falta de limitação naquilo que seria a verba que o Senhor nos dá graciosamente todo mês, alguns toda semana, todo dia. Meus irmãos, há serviços que necessariamente necessitam ser prestados. E esses serviços, eles serão prestados por nós. Wellington, mas há alguém lá fora que presta esse serviço. Meus irmãos, há alguém lá fora que presta serviço, sim. Mas há sofrimentos da alma humana que devem ocupar o nosso coração. Há sofrimentos que nós devemos tomar para nós e nos ocupar desses sofrimentos. É uma criança sem uma escola, é uma criança sem um chinelo, sem um caderno. Essas coisas também fazem parte do reino do Senhor. E nós precisamos abrir a mente para isso. Nós precisamos entender que, com essa parábola, eu entendo, meus irmãos, que o responsável pelo problema é quem passa e vê. O responsável é quem passa e vê, podendo fazer alguma coisa. Claro. Irmãos, eu não quero trazer peso sobre a igreja. O que, na verdade, faço aqui essa noite é uma reflexão honesta e sincera daquilo que o Senhor falou comigo nessa parábola. O que cada um deve fazer de posse dessa mensagem é na sua intimidade com o Senhor. Talvez tenha alguém que só vai ouvir que o Senhor Jesus salva através da sua boca. E é exatamente uma pessoa que está caída à beira do caminho, está ali fedorento, está mal vestido. E a salvação é para todos, meus irmãos. A salvação é para todos. Por que será que eu estou aqui há pouco tempo, mas não é regra a gente enxergar alguém entrando pela porta assim para uma reunião descalço, todo maltrapilho? Porque, na verdade, irmãos, parece que há uma coisa que essas pessoas, elas não conseguem enxergar em nós aquilo que nós somos no Senhor. Nós somos pessoas amorosas no Senhor. Nós temos o Espírito Santo em nós, habita em nós, nós temos o fruto do Espírito. Mas essas pessoas, elas precisam ser alcançadas. E então, o Senhor está dizendo, se você passou perto, viu, pôde fazer alguma coisa, dê um passo, se torne próximo, o resto é com Ele. O convencimento é com o Espírito Santo.
Mas o que nós não podemos deixar de fazer é levar a palavra àquele que não tem oportunidade de ouvir, porque não acessa esse ambiente, porque não acessa a nossa vida, porque nós, entre aspas, não permitimos. Essa é a grande verdade. A nossa comunidade de fé é uma comunidade um tanto quanto homogênea. É homogênea culturalmente, é homogênea materialmente, é homogênea em vários aspectos. E essas pessoas que, na verdade, destoam, elas não estão aqui porque não devem estar? Não, não é. Não é, e curiosamente o Senhor fala nessa parábola do samaritano, é justo o samaritano que para. Olha, irmãos, olha que coisa intrigante. Olha como essa mensagem ela quer trazer uma reflexão para nós, igreja do Senhor. Quem foram as duas pessoas que passaram lá, estiveram perto, mas não se tornaram próximos? Um sacerdote e um levita. Será que essa mensagem é lá para fora? Essa mensagem é para nós. Alguém, ou todos nós talvez, deve não estar enxergando pessoas que o Senhor as enxerga e quer tê-las junto dele. Então, meus irmãos, aqui essa parábola implica em abrir mão dos nossos interesses. Filipenses 2, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, Filipenses 2, 3 e 4, ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Meus irmãos, considerar os outros superiores a nós é fácil. Considerar o chefe superior, o presidente da República superior, o juiz de direito superior. Mas aquele que está do lado, perto, inclusive aquele caído à beira do caminho, é muito difícil. É extremamente difícil e isso só é possível por meio da graça, da soberana graça do Senhor. Nós devemos ser intencionais, meus irmãos. O Senhor nos chama a sermos intencionais. Eu já orei várias vezes nesse sentido, mas abandonei a oração. Que o Senhor pudesse abrir o meu coração e dar o mesmo amor que Ele tem por aquele caído à beira do caminho a mim. Eu quero ter esse coração do Senhor dentro, batendo no meu peito, e eu ame como o Senhor, esse caído à beira do caminho. Nós devemos amar com o mesmo amor que o Senhor ama o ser humano. A mensagem do Senhor é para todos. E o que o Senhor nos chama, nos convida, é viver na prática o amor ao próximo. É isso. E a pergunta então é essa: quem está perto de mim e de você? Pare e faça uma breve reflexão nesse momento. Quem está perto de mim? Quem está perto de cada um de vocês? Quem é essa pessoa que está carregando um peso que você e eu já até vimos, e nós não estamos desenvolvendo uma postura do tipo: o seu problema é o meu problema. Eu quero dividir com você esse problema. Eu quero, junto com você, buscar aquele que tem as soluções da vida. Quem é essa pessoa, meu irmão? Que está perto de mim e perto de você, que na verdade a nossa conduta tem sido aquela assim, sabe, deprimente, do tipo: o problema é seu. Não estou enxergando. Estou mudando para o outro lado da rua. Será que é minha esposa? Meu filho?
minha avó, meu avô? Será que é um tio, um vizinho que mora perto da gente 20 anos e não tem o Senhor? Não tem, mas nós não perdemos, ou melhor, investimos tempo com ele. Será que é o meu colega de trabalho que está perto de mim, mas eu não estou me tornando próximo dele? A atendente da padaria, o caixa do supermercado. Meus irmãos, o Senhor nos chama a entregar tudo. Tudo. Ele quer tudo de nós. O samaritano, ele estava passando por ali. Ele não estava perambulando. O texto não é claro nesse sentido, mas não me parece que ele estava com a agenda livre, que ele estava caminhando para um lazer qualquer. Mas eu tenho muito mais inclinação a entender que o samaritano, ele tinha uma agenda. E ele estava passando por ali para cumprir a sua agenda. Mas a agenda dele não foi suficientemente mais importante do que se tornar próximo daquele que estava caído à beira do caminho. Vai ser necessário nós sacrificarmos nossa agenda, irmãos. Vai ser necessário nós sacrificarmos nossa agenda, nosso tempo com a família, nosso tempo de comunhão aqui. O Senhor veio para salvar os perdidos. Vai ser necessário nós também colocarmos a mão no bolso, porque o samaritano, ele pegou, colocou no lombo do seu animal, levou para a hospedaria, não levou para casa não. Dualidade, amar e gostar. Amar e gostar. Levou para a hospedaria. Chegou, deixou lá, olha, cuida. No outro dia foi lá, deixou 2 denários. E ainda disse, se gastar mais, se precisar de mais, pode falar comigo. Eu assumo. Está comigo esse negócio. Irmãos, é entregar tudo. Muitas vezes nós vamos ter que mexer na poupança, na aplicação financeira. É o irmão que está sem um colchão para dormir, sem uma cama, está pingando água dentro da casa dele. E eu preciso saber disso, como? Me tornando próximo. Me tornando próximo. Nós devemos ser aqueles para os quais, através dos quais o mundo olha e enxerga Jesus. Nós devemos ser esses. E esses atos de amor, eles dizem muito mais, meus irmãos. Eu falo isso com muito temor. Muito mais que 1000 palavras. O mundo, quantos, a Bíblia diz, não fala em números, mas diz que multidão, quantos iam atrás de Jesus por causa daquilo que ele fazia. Muitos desses, meus irmãos, eles se converteram a partir daquilo que o Senhor fazia. E hoje o Senhor faz como? Através de cada um de nós. Então nós vamos ganhar muitos assim, servindo dessa forma. Eu peço aos irmãos assim, irmãos, tenham o coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Saia daqui com essa mensagem e você entre para o seu quarto hoje à noite e converse com o Senhor. Peça a Ele revelação dessa palavra. Peça a Ele para que te mostre quem ou quais as pessoas estão perto, mas elas ainda não se tornaram próximas de você. E eu também continuarei a fazer isso. Meus irmãos, o Senhor nos chama para essa radicalidade, para realmente rasgar assim o coração e entregar para as pessoas, porque o nosso coração está na mão do Senhor. O Senhor, nós estamos nele e Ele em nós.
Vamos sair, irmãos. Eu falo isso, não estou dizendo que vivemos essa realidade, mas sabe, irmãos, o meu desejo é que nós assim partamos para uma vida assim agressiva de evangelismo, de mostrar realmente quem o Senhor é, sair assim do ar-condicionado, sabe, irmãos, e levar essa mensagem que nos ganhou o coração, nos ganhou a vida. Irmãos, nós confiamos nossos filhos, nós confiamos nossa esposa, Cauado, sabe? Nós confiamos tudo que temos, dinheiro, trabalho, carro, tudo ao Senhor. Será, como eu falei hoje lá para o professor de beach tênis, eu falei para ele, meu irmão, não chamei ele de irmão, eu falei para ele, o nome dele é Pedro, olha que nome sugestivo, Pedro, você não tem noção, eu vi trevas durante uma grande parte da minha vida, eu vi Satanás. Hoje eu me assento na mesa de Jesus e eu posso te dizer que as trevas, por mais que sejam densas, sejam terríveis, mas é muito maior a graça com a qual o Senhor nos ama. E aí eu falava aquilo para ele, que ele via assim, ele falou, rapaz, parece que você não tem nada escrito, você não segue um script, é um negócio mesmo que vem de dentro, né? Parece assim que inflama, sabe? Irmãos, é assim que o Senhor nos chama. Nós devemos viver essa vida. E essa semana, queridos, eu encerro assim essa mensagem, que essa semana nós possamos assim, de forma prática, sabe, aplicar essa mensagem. Que nós possamos aplicar essa mensagem de forma prática, que cada um de nós possa ter um testemunho maravilhoso para a glória do Senhor, sabe? Porque nós vamos assim ser direcionados pelo Senhor para alguém, mais de uma pessoa, para que nós nos tornemos próximos delas. E eu quero ver, meus irmãos, com os olhos da fé, eu quero ver, semana que vem, nós vindo aqui, ou no grupo caseiro, ou numa reunião qualquer na sua casa, enfim, nós levando assim, alguém que o Senhor nos indicou, olha, vai até aquele, vai até aquela, porque eu quero falar com ela, eu quero falar com ele, e eu quero que você vá. Meus irmãos, que essa semana seja assim. Peça a Deus, diga isso a Deus, Senhor, compartilha o teu coração comigo, compartilha, Senhor, esse coração que ama com sacrifício, esse coração abnegado que se entrega pelos seus filhos. Senhor, compartilha conosco, encha meu coração de amor por essa pessoa que você deve estar pensando aí, e eu já tenho mais de uma pessoa na minha mente, que essa generosidade do Senhor, que essa bondade do Senhor, que essa compaixão do Senhor, que esse amor do Senhor inunde a vida de cada um de nós, inunde a nossa casa, que os nossos vizinhos possam sentir algo diferente em nós, porque o Senhor está em nós, que isso seja assim. E como o Senhor disse para o samaritano, eu digo para cada um, para cada uma, encerrando essa mensagem, faça isso e viverá. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vem cá, Wellington, vou pedir pra gente orar. Nós precisamos do Senhor para isso, né, meus irmãos? Nós vamos ser capacitados pelo Senhor. A nossa carne, a nossa tendência natural é fugir disso. Mas aí que entra a obra do Espírito Santo. Aí que entra a ousadia com o Espírito Santo. E tem um texto na palavra que Jesus, quando ele envia alguns discípulos para uma missão, ele fala assim, olha, não se preocupem quando vocês estiverem diante de algumas posições, com que vocês irão falar, porque na hora vai ser concedido. Então cabe a nós, irmãos, nos enchermos do Espírito Santo, estarmos cheios do Espírito Santo e estarmos disponíveis para o Espírito Santo. Naquele momento ali, eu não preciso me preocupar, olha, se eu não sei falar, eu não desembolo muito bem, eu sou travado, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque é o Espírito que fala através de nós. Então que o Senhor possa nos dar essa graça
de ver esses frutos. O Senhor já tem falado assim com alguns irmãos do nosso meio que é tempo dessa colheita, que é tempo dessa multiplicação, não abrindo mão da qualidade, da palavra, da formação, mas é tempo de multiplicação. É tempo de a gente ver novas almas. É tempo de a gente ver. Eu vi você até falando esses dias que casa com gente nova é casa que tem alegria. E é verdade, irmãos. Que alegria que é a gente ver novas pessoas conhecendo o Senhor. Então, que o Senhor nos dê essa graça de transmitirmos a essas pessoas, né? E essas pessoas que a gente às vezes tem esse contato mais constante, né? Que a gente está junto por trabalho, ou situação que a gente conta com frequência. Tira um tempo e ora. Fala, Senhor, me dá uma oportunidade de entrar ali. Quebra em mim qualquer timidez, qualquer restrição. Me dá essa oportunidade de entrar. E me ajuda a identificar a oportunidade e a ter a ousadia de aproveitar essa oportunidade. Então, que eu creio que o Senhor quer fazer isso mesmo, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos,